dia, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 88 FM. Eu sou o pastor Domingos Sávio. Este é o programa da Igreja Congregacional Água da Vida no Monte Castelo. Hoje, sábado, dia 9 de maio de 2020, véspera do Dia das Mães. Quero mandar um beijo muito especial para a Helenice, minha esposa, e mãe dos nossos 3 lindos filhos. Recebam todos o abraço da família Água da Vida. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amados ouvintes. Eu sou o pastor Ricardo Martins, da congregação do bairro São Lucas, ali na 208. Quero mandar um abraço especial ali para os nossos amados irmãos da congregação. E um abraço aí para minha esposa, Jaqueline, e para os meus 3 filhos também, Caleb, Gael e Loren Rabeste. Tem muita gente ligadinha aí que mora em Volta Redonda, Barra do Piraí, Arrozal, Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Engenheiro Passos, Campos do Jordão, São Paulo, Atibaia, Divino e Pouso Alegre, em Minas Gerais, Barreiras, na Bahia, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Orém e Capitão Poço, no Pará, em Florianópolis, Santa Catarina e aonde mais chegar a nossa programação. Nós vamos agora ouvir uma música logo de manhã, Vencedores por Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus esse momento? Pai, nós queremos te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar ministrando, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, ministrando louvores, ó Deus, a todo um grupo de ouvintes, a todas as pessoas que estão sintonizadas agora na 88, seja pelo rádio ou pela internet. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam abundantemente derramados sobre a vida de cada um de nós. Abençoa a nossa programação, Senhor, que os louvores e a mensagem possam tocar os corações
e que ao final de tudo, o teu nome, somente o teu nome, receba toda a honra, glória, louvor e toda adoração. Perdoa, Pai, os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, perdoa os nossos deslizes, Senhor. Queremos te amar, te bendizer e glorificar o teu nome. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã da família Água da Vida, onde quer que eles estejam neste momento. Que a tua graça continue nos assistindo. Isso te pedimos e desde já nós queremos te agradecer, no nome santo de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Gerson. Quero mandar um forte abraço a toda a família Água da Vida, espalhada pelo Brasil afora. Estamos aqui sintonizados, cultuando juntos com os irmãos, na expectativa de que esse tempo passe logo e a gente possa estar juntos novamente ali no Monte Castelo, adorando ao Senhor. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe.
Bom dia, povo abençoado da Rádio 88 FM. Eu sou o Wendel Faria e gostaria de mandar um Feliz Dia das Mães para minha mamãe, Andréia Faria, e também para todas as mamães da família Água da Vida. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem o máximo esse dia. Forte abraço. Muito bem, queridos. Ouvimos aí anteriormente Somos Um, Viva a Adoração e Deus Cuida de Mim, Kleber Lucas. A Igreja Congregacional Água da Vida é a herdeira da obra de missões realizada pelo casal Robert Callen e Sarah Callen. Eles chegaram no Brasil em 10 de maio de 1855, época em que nós éramos governados por Dom Pedro II. O trabalho congregacional é considerado pioneiro no evangelismo pátrio. Tudo começou em 19 de agosto de 1855 em Petrópolis. Numa tarde de domingo, a Dona Sara reuniu 5 crianças e contou a história do profeta Jonas. Desde então, a pregação do evangelho não foi mais interrompida. Outras denominações vieram ao Brasil, mas o trabalho congregacional sempre foi feito em português. Algumas conquistas do casal Callen constituíram-se em grandes vitórias e são um legado para todos os brasileiros não católicos e para a história do direito civil nacional. Entre essas conquistas, o casamento civil, o uso de cemitérios públicos e o registro civil dos filhos sem necessidade de batismo na Igreja Católica. O casal Callen deixou também uma hinologia básica para várias denominações comporem seus inários. O nosso Salmos e Hinos é a base de muitos cancioneiros e de muitos inários das igrejas protestantes no Brasil. Nós vamos adorar a Deus agora com Renascer Praise, Jesus, Plano Perfeito. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Bom dia, galera da 88, meu nome é Levi de Macedo Amaral. Eu quero deixar um beijo, um abraço especial para a minha mãe, Maria Ilza de Macedo Amaral, e para todas as mães da família Água da Vida, que Deus possa abençoá-las em nome de Jesus. Continuem ligados na programação da 88. Deus os abençoe. Bom, queridos, o Salmo de número 46, versículo 5, diz que Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Quando Deus está no meio de um reino ou de uma cidade, Ele o faz firme como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Quando Deus está no centro de uma vida, embora as calamidades a cerquem de todos os lados e rujam como ondas do mar, contudo há uma constante calma no seu interior, uma tal paz a qual o mundo não pode dar nem tirar. O que é que leva o homem a ficar agitado como as folhas, a qualquer rajada de perigo, senão que em vez de estar Deus em seu coração, ali está o mundo? Nós vamos orar neste momento. E eu quero pedir a você que você coloque o seu coração em Deus. Que você possa apresentar diante do Senhor a sua súplica, o seu pedido, a sua queixa, a sua tribulação, a sua gratidão. Porque Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai bendito, Pai santo, Deus eterno, como é bom chegar diante da Tua presença. Como é bom, ó Deus, buscar a Tua face. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Neste momento em que o mundo está lutando contra um vírus, neste momento em que o mundo está preocupado, os cientistas, médicos, pesquisadores estão envolvidos em tantas coisas, seria tão mais fácil se todo o povo, se todo o mundo olhasse para Ti e pedisse a Ti, Pai, a solução para esse problema. Tu tens a resposta que nós estamos buscando. Tu tens, ó Deus, o conselho, a orientação, a direção para a nossa vida. Muitas vezes nos deixamos levar, ó Deus, pelas coisas, pelas ações, as atividades, muitas vezes reagimos e não agimos em direção a Tua graça e a Tua misericórdia. Todo esse contexto que estamos vivendo tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê, tem algo nisso tudo. E o Senhor está no centro da nossa vida. E neste momento queremos te suplicar, Pai, envia ao Teu povo, envia aos Teus filhos uma resposta diante de uma tribulação, diante de uma queixa, de uma dor, de uma aflição, diante de uma vitória. Receba o Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração. Queremos neste momento, Pai, colocar a vida de cada um de nós, de cada ouvinte, Pai, para que Tu tenhas, ó Deus, a liberdade de tocar, falar, ministrar e fazer aquilo que é necessário. Sabemos, ó Deus, que este problema tem solução e essa solução está em Ti. Clamamos, ó Deus, para uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre a nossa humanidade. E como diz a Tua palavra, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Guarda-nos no Teu amor, livra-nos de todo mal. Te pedimos essas bênçãos e desde já nós queremos te agradecer com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Olá, ouvintes da Rádio 88 FM. Eu sou a Mônica Brandão, tô falando daqui de Piraí. E hoje eu quero mandar um beijão para todas as mamães da Igreja Congregacional Água da Vida, especialmente para minha mãe, Dona Rosa, e para minha sogra, Rosemary. Feliz Dia das Mães! Todos os dias são de vocês. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Quero ver, Senhor, te quero.
muito especial e já adiantar um feliz dia a todas as mamães da Igreja Água da Vida, em especial para minha mãe, que é mais conhecida como Tia Jo. É isso, um grande abraço e siga ligado nas programações da rádio. Valeu! É isso aí, queridos, e vamos então agora à pregação da poderosa Palavra de Deus, palavra que tem a capacidade de mudar a nossa história e de transformar o nosso viver. Amém? Espero que você seja realmente abençoado por ela nesse momento. Eu gostaria de ler um texto de Paulo, apóstolo, que escreve para a igreja aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao versículo 24, onde ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Queridos, quando você tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, na verdade você tem uma biblioteca, você tem um conjunto de livros. No grego, por exemplo, biblos, que significa biblioteca, é um conjunto de livros, são 66 livros que formam ou que foram organizados como um só livro. Quando você chega numa biblioteca organizada, você tem ali as separações dos temas determinados. E você quer estudar sobre filosofia, você quer ler sobre filosofia, você vai lá e você tem um assunto sobre filosofia. Mas dentro dessa mesma biblioteca você tem também outros temas. Então, com relação à Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, eles são um só livro porque eles tratam de uma mesma coisa, de um mesmo tema. Eles contam a mesma história, eles tratam de um mesmo assunto. Então a Bíblia, ela é uma biblioteca organizada, ela trata de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Então, do que trata a Bíblia? Qual é o tema da Bíblia? Qual é o assunto que a Bíblia desenrola? Há muitas possibilidades de respostas. Por exemplo, a Bíblia, ela fala de Jesus. A exemplo do Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Nós temos a biografia de Jesus, que são os evangelhos. E temos as cartas paulinas que falam a respeito de Jesus. O livro do Apocalipse fala a respeito de Jesus. Nós podemos também, uma outra possibilidade, dizer que a Bíblia é a revelação de Deus para a raça humana. A Bíblia também fala do reino de Deus. Mas do que fala a Bíblia? Então eu gostaria de pensar com você, e essa para mim hoje é uma das minhas preferências, de compreensão em relação à Escritura, de que a Bíblia, ela conta a história de dois homens. A Bíblia, ela conta a história de dois homens, a narrativa bíblica. Dois filhos de Deus. Ela conta a história de Adão, o primeiro homem, e de Cristo Jesus. Então a Bíblia, no meu ponto de vista, na minha compreensão, ela vai contar a história de dois filhos de Deus, Adão e Cristo. E à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai vendo Adão se manifestando
e vai encontrando Jesus se manifestando também. Porque essa maneira de olhar a Bíblia faz com que Adão e Jesus, além de figuras históricas e concretas, sejam também duas formas, dois modos de existência humana, duas maneiras de ser gente. Um existe a semelhança adâmica, um existe a semelhança de Adão, e um outro existe a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Uma existência humana adâmica e uma existência humana crística. E onde está nos nossos dias se manifestando essa existência adâmica? Onde está a linhagem de Adão, os filhos de Adão nos nossos dias, no nosso tempo? E onde estão os filhos de Deus, a imagem de Jesus Cristo se manifestando em nosso tempo? Onde está a linhagem crística no nosso tempo? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente também percebe o vocabulário bíblico que vai tratar e nos remeter a sempre duas possibilidades. Por exemplo, luz e trevas, vida e morte, céu e inferno, joio e trigo, que são expressões de manifestações do bem e do mal na história da humanidade. E na linguagem do apóstolo Paulo, como nós lemos aqui no texto aos Gálatas, essa dualidade se expressa com duas palavras: carne e espírito. Paulo fala da vida humana à imagem de Adão, que é a vida na carne. E ele fala também da vida humana à imagem de Cristo, que ele vai chamar de vida no espírito. No versículo 16, é exatamente isso que ele diz: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vivam pelo Espírito de Cristo, e vocês não serão escravizados pelos apetites adâmicos, pelos apetites de Adão, pelos apetites da carne. No versículo 19, Paulo descreve como vive o ser humano à semelhança adâmica. Ele diz: as obras adâmicas, a vida adâmica, aquele que está sujeito a uma vida adâmica, as obras dessa pessoa são bem conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. No versículo 22, ele diz como vive um ser humano quando o princípio crístico é o princípio dominante. No versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito, quando você vive uma vida crística, quando você está submetido à vontade de Cristo, à vontade de Deus, quando Cristo é aquele que direciona a sua vida é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quando você pega essas duas referências e você vai lendo a Bíblia Sagrada, e você vai vendo e percebendo os personagens que são caracteristicamente adâmicos e outros personagens que são caracteristicamente crísticos. Por exemplo, Caim, ele é bem adâmico. Abel, ele é bem crístico. Nós temos os reis de Israel, que alguns são bem adâmicos. Temos outros que são bem crísticos. O problema é que quando você lê a Bíblia e encontra, por exemplo, o rei Davi e percebe que em algum momento ele é bem crístico, por exemplo, quando ele está diante do gigante Golias, Davi, ele é bem crístico, porque ele fala que eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nesse momento, ele é bem crístico. Mas quando ele está na sacada do palácio, olhando para a mulher do seu vizinho, ele é bem adâmico, mas a gente está falando de um mesmo Davi. É a mesma pessoa que tem dentro de si duas possibilidades de ser humano, de ser gente. Uma possibilidade adâmica e uma possibilidade crística. Adão e Cristo não são apenas duas pessoas, são também dois modos de ser pessoa, de ser gente. São duas referências. E por isso o apóstolo Paulo diz que sujeitem-se ao Espírito de Cristo e não tenham uma vida como a vida de Adão.
Nós nascemos em Adão, queridos, mas não necessariamente temos a obrigação de morrermos em Adão. O convite do Evangelho é o convite para essa peregrinação, para essa mudança de vida, de um condicionamento humano adâmico para um condicionamento humano crístico. A Bíblia está dizendo que aqueles que estão ligados a Cristo produzem um tipo de vida, um estilo de vida. É natural, ao render-se ao Espírito de Cristo, manifestar Cristo, especialmente nas relações com as pessoas. Quando o princípio é adâmico, a gente vira Caim o tempo todo. Mas quando o princípio dominante é Cristo, é natural tratar bem. Alguém já disse que a vida segundo a vontade de Deus é muito difícil. Eu prefiro ir além. A vida segundo a vontade de Deus é praticamente impossível, a menos que o Espírito Santo de Deus esteja controlando a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer, encham-se do Espírito, para que vocês não se dobrem aos apetites carnais ou aos apetites de uma natureza adâmica. E essa é a função do Evangelho na minha vida e na nossa vida. Søren Kierkegaard, um filósofo, teólogo do século XIX, ele diz que a nossa salvação, ela vai muito além de Deus nos tirar do inferno e nos levar para o céu. A nossa salvação é a salvação de um condicionamento humano caído, de um condicionamento humano adâmico, para um condicionamento humano pleno, à imagem do Filho de Deus. E é isso que Paulo vai dizer quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz, olha, nós fomos predestinados para nos tornarmos a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus de Nazaré. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz, em relação a ele mesmo, com relação a essa peregrinação, a essa jornada na direção dessa plenitude, ele diz, irmãos, não que eu tenha já obtido ou tenha já alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, dessa minha natureza caída, dessa minha natureza adâmica, e avançando para as que adiante de mim estão, que é essa natureza plena, que é essa natureza crística. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo em relação a ele mesmo, eu percebo que mesmo sendo eu quem sou, percebo que ainda não cheguei, que ainda tenho uma caminhada pela frente, ainda tenho um lugar pleno aonde chegar, então eu preciso me desprender das coisas que para trás vão ficando. Se desprendendo de todo o peso e do pecado, prossigamos na direção do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa insatisfação pela sua atual situação e o desejo de se tornar um ser humano melhor, à imagem do Filho de Deus. Oscar Wilde, um escritor do século XIX, ele vai dizer que a insatisfação é a mãe do progresso. Você não pode estar totalmente satisfeito da maneira como você está. Eu, pelo menos, não estou. Porque eu ainda não sou ou não estou da maneira como Deus quer que eu esteja. Deus quer que eu esteja à imagem do seu Filho, do primogênito dentre muitos irmãos, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Ainda não. Eu ainda não sou. Eu ainda não tenho isso 100% em mim. Eu ainda não estou pleno. A imagem de Cristo precisa... Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele fala assim, irmãos, meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse é o objetivo do Evangelho. Jesus, então, ele não é apenas o nosso Deus, é a nossa referência do que é ser humano. Jesus, ele não quer nos salvar apenas do inferno para o céu, ele quer nos salvar de nós mesmos. Ele quer nos salvar da nossa natureza caída, da nossa natureza adâmica e nos convidar a sermos iguais a eles. E Paulo vai entender isso quando ele diz, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Faça uma análise de você mesmo. Faça uma autoanálise nesse momento. E chegue à conclusão, através de uma consciência livre, sincera, de que como você tem vivido a sua vida. Como tem sido os seus dias, querido?
Os seus dias têm sido mais dias adâmicos? Ou os seus dias têm sido mais dias crísticos? Ser a semelhança de Jesus de Nazaré e deixarmos de ser a semelhança adâmica é a nossa única opção de humanidade. Não tem um plano B para a raça humana. Não tem um plano B para você. Não tem um plano B para mim. Ou eu me torno um ser humano, me esforço para ser a imagem de Jesus de Nazaré na minha existência, ou eu vou pagar um preço alto de ser um ser humano à imagem de Adão. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso. A pensar sobre isso. Esse é o objetivo da manifestação do Filho de Deus. A teologia russa vai dizer isso. Os nossos teólogos contemporâneos da Rússia vai dizer exatamente isso. Que o objetivo principal, além de nos salvar do inferno para o céu, de Jesus de Nazaré, é nos ser referência. É nos tirar desse condicionamento humano, adâmico, e nos levar ao condicionamento humano crístico. Eu gostaria de convidar você a ser menos adâmico. E gostaria de que você entendesse que ainda não. De que hoje você pode ser melhor do que você foi ontem. E de que amanhã você pode ser melhor do que você foi hoje. De glória em glória até ser dia perfeito. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. As minhas atitudes eram atitudes de menino, eram atitudes adâmicas. Mas quando vier a ser homem de verdade, pleno, crístico, a semelhança de Jesus de Nazaré, eu vou deixar para trás as coisas de menino e vou viver a semelhança daquele que é pleno, do verdadeiro Filho de Deus. Jesus foi aquilo que Adão não conseguiu ser, um Filho de Deus pleno. O convite é: sede filhos imitadores de Deus, como filhos amados. Resgate. Peça a Jesus nessa manhã que te ajude a resgatar essa identidade primeira. Porque foi essa a nossa identidade primeira. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão igual a Jesus, pleno. Ele era a coroa da criação. Era a plenitude da criação de Deus. Resgate. Nessa manhã, você que está aí me ouvindo, essa identidade primeira. Não seja adâmico, seja crístico. Essa é a salvação da humanidade. Se tornar a semelhança de Jesus de Nazaré. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que o Evangelho possa transformar o seu viver. Em nome de Jesus. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho